Olá, eu sou Débora Rabelo, trago agora para você a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora a partir das questões 277. 277. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Resposta. Como missionário do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados à iluminação sementeira. Para a nossa compreensão, a palavra ano, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde os são escolhidos, na tarefa daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura, o que justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Então, enviado de Deus, aquele que vem para nos auxiliar, contribuir e nos instruir. Certo? Questão 278. Devemos considerar como profetas, somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Resposta. Além dos ensinamentos legados por Elias ou por Jeremias, temos de convir que os numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Kakyumani, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos, se desenvolverem ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. Questão 279. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdotes dos crentes da lei? Resposta. Em todos os tempos houve a mais profunda diferença entre sacerdócio e profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizavam por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão ao gosto do sacerdócio organizado em todas as eras e em todos os lugares. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante, fosse na indumentária dos escravos oprimidos ou no insulamento do deserto, que as aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. Ou seja, a partir de suas próprias obras é que eles se mantinham. Questão 280. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Resposta. Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsando-os à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-os o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas,
em corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos que, muitas vezes, lhes impõem o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização, e sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Então, não é porque vieram com grandes missões que passarão simplesmente facilidades, muito pelo contrário. A carne passa a dor, o espírito sublima. Questão 281. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? Resposta: essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade das condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Assim, toda leitura edificante produz um ambiente e uma vibração condizente com a sua vibração, mas tudo a seu tempo, até porque somos pessoas em situações evolutivas diferentes, com nossos erros também, nossos vícios, e precisamos vencer isto. E desta forma vamos ajudando os irmãos que se encontram desencarnados próximos de nós, e eles também nos ajudando. Adentramos agora ao item 2, chamado Evangelho, item Jesus, a partir da questão 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Resposta: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então nós devemos buscar não somente por conhecimento, mas para tentarmos exemplificar e viver, nem que seja uma vírgula a cada dia, lutando contra as nossas más inclinações, o Evangelho que Jesus nos trouxe, ou seja, a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Questão 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Resposta: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual. Na direção das coletividades terrícolas, enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho dos filhos, transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Questão 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? Resposta: aí temos de considerar a especialização das tarefas. No capítulo das obrigações conferidas a cada um, as peças das narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Questão 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Resposta: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, através da palavra de João,
para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria de Deus. Então, através do seu envio, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, é porque tudo que vem de Jesus é diferente. Ele veio como um espírito puro, veio aqui nos trazer a lição de como viver verdadeiramente o Evangelho de Deus e a sua lição de amor. E finalizando esta questão deste vídeo de hoje, o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Resposta: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar ao Calvário suas dores no momento oportuno. Precisamos nos esforçarmos por viver a verdade que nós falamos. Não é simples, não é fácil, porque requer também a nossa transformação e a nossa mudança, mas é preciso lutar contra as más inclinações, certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso estudo do livro O Consolador e no próximo vídeo adentraremos nas questões 287. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.